E aí eu lembrei mieloma múltiplo, né? A eletroforese de proteínas é o principal exame para diagnóstico? E aí, além de fazer essa pergunta, eu lembro o quão importante... Aí volto lá para o início. Ó, o quão importante você ter um analista, seja um farmacêutico, um biomédico bom, um hemograma, o rolô, né? Sim, O sem rolô dúvida. acentuado em lana, ele é uma característica de mieloma, Sem dúvida, né? sem dúvida. Certo? Mas a gente sabe que vai precisar de um exame mais completo ali, como uma eletroforese de proteína, correto? Sem dúvida. A eletroforese para o hematologista ela é um exame muito, muito importante, né? Ela tá, basicamente a gente vai ver na eletroforese uma análise mais adequada das principais proteínas que estão ali no sangue, né? Então, a albumina e as globulinas. Isso. E a gente entender como que está o comportamento dessas proteínas, isso pode dar dicas importantes ali de algumas patologias, como é o caso do mieloma múltiplo, né? É interessante que o mais importante assim para a gente quando vai analisar uma eletroforese é o gráfico, né? Claro que os índices ali quantitativos também a gente olha para eles também, mas quando você vai mostrar para qualquer hematologista uma eletroforese proteína, a primeira coisa que ele vai olhar é o gráfico. Por quê? As alterações principais ali que levam ao direcionamento de diagnóstico de alguns cânceres hematológicos, como o mieloma múltiplo, como alguns linfomas, elas vão acontecer no gráfico ali, né? Principalmente naquela região ali, naquela última ondazinha ali, que é a onda de gama-globulina, né? Certo. Se eu tenho em vez de eu ter uma onda suave, como é a onda de gama normalmente, eu tenho uma onda apiculada ali naquela região, eu já fico pé atrás. Opa, tem produção. Mesmo que os valores não Estejam, por estejam exemplo, dentro de alterados. normalidade ainda. Então, muito mais importante às vezes é o gráfico. É tanto que às vezes a gente, por exemplo, recebe... Graças a Deus isso tem sido cada vez menos frequente, mas não era tão incomum a gente receber, por exemplo, resultado de eletroforese proteína, e ainda acontece esporadicamente resultado de eletroforese proteína, que só tem os números e não tem o gráfico. Para nós hematologistas, esse exame, se não tiver o gráfico, não funciona, não vai me ajudar. Porque o gráfico, para mim, é o principal. Eu preciso ver se tem alteração, distorção ali no gráfico, né? Só para exemplificar, por exemplo, se eu tiver uma globulina de alta, por exemplo, sei lá, tem 5 de globulina ali, 5 gramas de globulina. Eu vejo lá que tem 5, mas pode ter 5 e quando eu olhar para o gráfico, tem o formato da ondazinha de gama está normal, ou pode ter o mesmo 5 e está apiculada. São duas coisas completamente diferentes para o hematologista. Então, se tiver apiculada, já vai me direcionar para neoplasias hematológicas e tal. Se tiver alta em quantidade, mas a morfologia da onda tiver normal, vai me direcionar mais para uma hipergamaglobulinemia policlonal, que pode estar presente em processos inflamatórios e tal, mas não é sugestivo de neoplasia, né? Sim. Então, a eletroforese, ela meio que faz parte, assim, da rotina do hematologista, dos exames gerais que ele solicita para investigar ali uma anemia, para investigar alguma suspeita de mieloma ou de linfoma, né? Então, é muito solicitado pela hematologia e, felizmente, também, antigamente ele era muito restrito à hematologia, mas, felizmente, outros profissionais têm criado esse hábito de solicitar. Por exemplo, os reumatos, eles têm solicitado cada vez mais, assim, quando você tem ali um idoso com dores ósseas que muitas vezes vai para o reumatologista como primeira opção, né? Achando que é um reumatismo e tal. E às vezes é um mieloma múltiplo, porque o mieloma múltiplo dá muito dor óssea. Então, às vezes o reumato solicita, o eletroforese vem alterado, vem com esse pico lá em gama, aí ele já encaminha para o hemato para investigar mieloma, né? Então, quanto mais especialidades médicas tiverem o hábito, digamos assim, nesses contextos de anemia no idoso, dores ósseas no idoso que estão inexplicadas, solicitar a eletroforese, mais a gente vai ter o diagnóstico de mieloma múltiplo precoce, né? E mais vai ajudar esses pacientes. Porque antes era muito o hemato que solicitava, mas a gente não via muita solicitação de eletroforese por outras áreas. Mas a gente tem visto que isso tem mudado um pouco, né? Os reumatos estão solicitando, os geriatras estão solicitando, e acaba muitas vezes já chegando para o hemato o exame com a alteração, já para a gente fechar o diagnóstico. Sim. Né? Isso é interessante. De novo, né? Assim, legal ouvir tu falando, sabe? Porque esse é o propósito do LamiCast. É trazer informação que é relevante. É a prática, a rotina laboratorial na prática clínica de vocês. E você trouxe um momento agora de chamar a atenção, assim, para a sociedade médica para o exame.
Claro, muitos profissionais sabem disso, sim, mas muitos também precisam adquirir esse conhecimento. E aí quem assiste a gente, por exemplo, vai ter a oportunidade de ver essa informação que você está trazendo. Eu olhei para isso tudo como se a gente estivesse falando... Você quase que trouxe assim, olha, a eletroforese hoje, para mim, está no mesmo patamar do hemograma. Entendeu? Eu acho que o hemograma ainda está, digamos, é mais solicitado, obviamente, do que a eletroforese, porque o hemograma você vai solicitar, muitas vezes, independente da faixa etária, né? Criança, jovem, idoso e tal. Né? A eletroforese, como a maior parte das doenças ali que causam alteração na eletroforese, principalmente as neoplasias hematológicas, elas são mais ali do adulto, idoso. Então, no jovem a gente acaba solicitando bem menos, na criança bem menos, mas nesse contexto, por exemplo, do idoso com anemia, ou do idoso com dor óssea inexplicada, ou com fraturas ósseas inexplicadas, né? É muito importante. Então, assim como a gente solicita, por exemplo, no anemia, a gente sempre solicita o perfil de ferro, que a gente estava comentando agora, né? Às vezes os exames da cinética do ferro, ácido fólico, B12 e tal, a eletroforese proteína sempre entra ali, né? Quando a gente está investigando uma anemia num paciente adulto. Então, é meio que um exame que entra nesse pacote de investigação ali da anemia, porque um dos sintomas importantes do mieloma acaba sendo ali a indisposição, a dinamia provocada pela anemia, né? Então, legal. A gente sempre... E como você falou, às vezes no próprio hemograma já vem uma sugestão lá, a presença das hemácias em rolô, né? Que são nada mais do que hemácias empilhadas, né? Esteja na mão de um profissional que saiba ler o que é rolô, né? Exatamente. Precisa você saber o que é que está vendo ali para poder descrever, né? É um empilhamento ali das hemácias que acontece devido à presença dessa proteína que está alterada ali no sangue e acaba atrapalhando ali a força de repulsão entre as hemácias